Bom dia a todos. Eu sou a professora Maria Eduarda Madu, né? Esse vai ser a primeira aula do nosso curso de Econometria, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, agora em versão virtual. Nós já tínhamos começado o curso, já tinha dado 5 aulas, mas como novas pessoas entrarão, ou pelo menos existe essa possibilidade, eu vou recomeçar, né, as gravações desde o começo, para que vocês tenham todo o material. Então, bom, essa aqui sou eu, né, numa versão um pouco melhor lá na face, né, sem máscara, etc. E agora aqui a gente vai usar o mesmo livro-texto que vocês já usaram no curso introdutório, que é o livro do Wooldridge, que chama Introdução à Econometria, uma abordagem moderna. Eu tenho essa edição aqui do livro, que é a tradução da 6ª edição norte-americana, mas vocês... Eu já vi alunos conseguindo acompanhar o curso com a outra, apesar de que realmente eles introduziram novos conteúdos. Então, talvez seja interessante vocês tentarem adquirir essa edição, caso ainda não tenham. Bom, então a aula introdutória, na verdade, vocês provavelmente já tiveram com outro professor, mas eu gosto de retomar porque a gente vai avançar muito nos tópicos, então é isso que eu vou fazer. Bom, então, econometria, né? A gente vai falar um pouquinho nessa primeira aula dos propósitos e o escopo, o que aborda, né? Com o que a gente está preocupado quando tenta, na verdade, estimar modelos econométricos, né? Qual que é o propósito de se fazer isso? A gente vai dar alguns exemplos de como começar com uma teoria econômica, construir um modelo a ser estimado usando dados, né? Então, vocês já devem ter feito alguns desses problemas, deve ter lidado com alguns desses problemas. Vamos falar dos tipos de conjuntos de dados utilizados, porque agora, nessa segunda metade do curso, a gente realmente vai utilizar outros tipos de dados, e a dificuldade com a inferência da causalidade nas ciências sociais. Então, causalidade é uma coisa relativamente recente, né? O estudo de causalidade nas ciências sociais, quando eu digo relativamente recente, eu estou falando de uns 20 anos. Isso era um assunto mais abordado pela estatística, mas realmente a econometria se apropriou, né, desse tópico, teve grande desenvolvimento nessa área nos últimos 20 anos. Bom, o que é econometria, né? Então, um exemplo. Vamos dizer que eu esteja interessado em avaliar a eficácia de um programa de treinamento financiado com recursos públicos. O programa ensina trabalhadores várias maneiras diferentes de usar computadores no processo produtivo. Então, tem uma duração de 20 horas, e os cursos são fora do horário de expediente, e qualquer um pode participar, e a matrícula é voluntária. Bom, claramente aqui vai envolver um certo interesse, né, por se treinar, porque as pessoas vão ter que fazer um esforço, apesar da matrícula ser voluntária, provavelmente o curso provavelmente não vai ser pago, ou vai ser pago pelo empregador, mas você vai ter que usar seu tempo de lazer, né, de fora do horário de expediente, para fazer, né. E a pergunta é: qual é o efeito do programa sobre o salário hora de cada trabalhador? Então, até então, a gente assumiu várias coisas com modelos desse tipo, né. Assim, a gente assumiu, primeira coisa, a amostragem aleatória. Segunda coisa, a gente assumiu que a gente consegue, ao montar um modelo econométrico para esse problema, assumir que treinamento é uma variável que pode vamos dizer assim, a gente pode capturar o efeito de treinamento ceteris paribus, mantendo todo o resto constante. A gente vai ver que não é tão simples assim, né? Primeiro, provavelmente a amostra não é aleatória, porque as pessoas que decidem participar do treinamento já devem ter algumas outras variáveis, né, que também ajudam na sua produtividade, como uma vida mais organizada, ou provavelmente ainda não tem filhos, ou coisas do tipo, né, podem se dar o luxo de fazer um curso fora do horário de expediente, coisas do tipo.
E também o fato de que, às vezes, a decisão de participar do treinamento, né, pode ser associada a outras variáveis, como aptidão, outras variáveis não observadas. A gente vai ver, mas assim, que isso pode acontecer. Mas o fato é que aqui a gente tem um exemplo de um problema comum que um econometrista pode tentar, né, resolver, estimar e estudar, né, com a ajuda da econometria. Bom, outra coisa, né, que é interessante, que a econometria, porque a gente não estuda só estatística, né, porque existe essa disciplina, a econometria. Então, a economia e a psicologia, né, porque também existe a psicometria, né, na verdade são duas áreas de conhecimento que, na verdade, desenvolveram técnicas estatísticas, modelos estatísticos bem peculiares para as especificidades dos problemas que a gente enfrenta. A psicometria também fez isso, né? Lá eles realmente têm que tentar, eles têm vários, vamos dizer assim, uma coisa muito comum, né? Tem vários atributos associados a pessoas, que são tantos atributos, eles estão tão interrelacionados que eles querem tentar isolar, ou vamos dizer assim, resumir estatisticamente que atributos são esses, né? Para poder entender as pessoas um pouco melhor e como elas vão se comportar, né? Talvez ter um pouco de previsão do que elas vão fazer, ou se elas precisam de ajuda, ou coisas do tipo. A econometria, de forma similar, né? Ela se baseia em métodos estatísticos, né? Claramente, e a gente vai estimar relações econômicas, testar teorias, avaliar e implementar políticas de governo e de negócios, e fazer previsão de variáveis. Então, basicamente, a gente esses aspectos aqui que eu mencionei englobam quase tudo que a gente faz em econometria, né? Normalmente a gente começa com relações econômicas, a gente tem modelos teóricos que a gente quer ver se adequam à realidade, ou se a gente quer ver se o modelo realmente ele é um modelo razoável. Então tem essa questão nas relações econômicas, a gente pode querer testar as teorias, né? Avaliar as políticas de governo e de negócios também é muito importante. A gente normalmente quer saber se uma determinada política foi efetiva, né? Então a gente quer fazer essa avaliação, quer ver se realmente a política ela gerou, né, ou ela resultou no que ela se propôs a resultar. Então a gente também tem esse aspecto e, claro, previsão é uma coisa que a econometria se ocupa bastante, mas é mais a parte de macroeconometria, né? A parte de finanças e macro se ocupa muito de previsão, é uma coisa muito importante, né? Para os macroeconomistas e para o pessoal de finanças poder fazer previsão. Então isso é econometria. Todos esses aspectos, né, estão lá no que a gente faz com econometria. Beleza. Bom, por que estudar econometria? A gente sabe que isso é uma especificidade da economia, né? Nas ciências naturais é muito comum ter dados experimentais. O que é isso? São normalmente dados em que as amostras são aleatórias, né? Você então aleatoriza o seu banco de dados, você pode atribuir um tratamento para um grupo, que a gente chama de grupo de tratamento, e ter um grupo de controle. Então, todas essas questões assim, são muito mais fáceis de se fazer na biologia, na medicina, na agronomia. E em economia a gente não tem tantos dados experimentais, a gente tem uma área forte, né, da economia, que é a economia experimental, em que a gente acaba coletando esses dados ou gerando esses dados num laboratório com experimentos desse tipo, mas muitas vezes os próprios acontecimentos acontecem de forma repentina, ou por um erro, ou por um acaso, e aí, bom, uma coisa é implantada num município por um acaso, e no vizinho, que é muito parecido com ele, não é implantado, então a gente acaba tendo, assim, conseguindo, né, um experimento, que seria assim, a regra de ouro, né, da amostragem e se você tem realmente dados experimentais, que são esses dados que, né, meio aleatorizados, você tem realmente condições muito melhores de estudar causalidade, de estudar variações ceteris paribus e coisas do tipo. Então, quando a gente consegue esses dados, a gente está muito feliz, mas normalmente a gente não tem esse tipo de dados. A gente acaba trabalhando muito com dados não experimentais ou observacionais.
o que nos difere bastante da estatística. É nisso que a gente é bem diferente das outras ciências, né, que usam estatística. E além de tudo, a gente tem sempre essa preocupação, né, de aplicar a teoria econômica aos dados do mundo real. Então, quando a gente monta um modelo econométrico, como tem teoria por trás, a gente já tem uma expectativa de que sinal um coeficiente vai ter, em que direção o impacto irá. Né? Então, é isso. Isso é uma das diferenças. Né? A gente também tem essa questão de testar modelos formais, testar modelos e teorias, né, ou relações, e às vezes a própria teoria é ambígua. Né? Então, por que a gente... se a gente já tem a teoria, tem esses teóricos, por que a gente ainda tem que usar os dados? Às vezes a própria teoria é ambígua. Então, às vezes a gente tem um resultado que pode ir nas duas direções. Eu vou dar um exemplo. Fiz vários artigos sobre as cotas raciais, né, para a universidade. E tinha uma preocupação que era o seguinte, né? Como é que as cotas raciais vão afetar o esforço, né, do grupo, vão lá elegível às cotas? Será que eles vão se esforçar mais ou se vão se esforçar menos? E era realmente uma questão empírica, porque a princípio seria mais fácil para o grupo elegível, a partir do momento, né, que se implementou a política de cotas, seria mais fácil para o grupo, para o grupo elegível entrar. Né? Então, poderia, por esse aspecto, resultar num menor esforço. Né? Já que é mais fácil, eles não vão se esforçar tanto, porque, né, para que se esforçar tanto se vai ser mais fácil entrar? Por outro lado, a implementação da política fez com que, pela primeira vez, alguns grupos menos favorecidos tivessem uma real chance de entrar. Então, antes, por que eles vinham estudar se eles não tinham a menor chance de entrar? Se a competição era tão desigual que ele vai competir com um cara que, né, estudou a vida toda lá, nem sei o nome dos colégios, gente, para falar a verdade, no Galois, eu não sei os nomes dos colégios bons, mas sei lá, estudou numa escola privada que realmente prepara os alunos para fazer vestibular. Por que ele ia estudar antes? Né? Agora que realmente ele tem uma real chance de passar, aí sim ele passaria a estudar. Então a questão pode ir nas duas direções. Ou ele pode diminuir o esforço, porque está mais fácil de passar, ou ele pode aumentar o esforço, porque agora tem uma real chance de passar. Então a econometria te ajuda com isso, né? Também, assim, essa questão, que teoricamente pode ir nas duas direções, ela vai ser, vamos dizer, corroborada, né? O próprio modelo econométrico vai indicar em que direção foi, né? Basicamente isso. Vamos voltar, desculpa que eu tinha passado rápido. Bom, falar aqui um exemplo, no livro, né, capítulo 1 do livro do Wooldridge, ele tem lá o exemplo sobre o modelo econômico do crime. Na verdade, esse modelo ele vai sendo discutido ao longo de todo o livro. Então, e aí, então, o modelo teórico, né, de Gary Becker lá, ele diz que, na verdade, as horas gastas em atividades criminosas é uma função de uma série de variáveis. Então, do salário por hora ocupada com o crime. Então, quão rentável, né? O que se ganha ali com o crime? O salário hora num emprego legal, né? O que ele faria, quanto ele ganharia caso não tivesse envolvido com crime? Renda de outras atividades, né? Probabilidade de ser capturado, probabilidade de ser condenado, se capturado, a sentença esperada e a idade. Então, esse é um modelo teórico, né? Gary Becker desenvolveu isso. Bom, a partir desse modelo teórico, a gente pode passar para um modelo econométrico, né? A gente tem essa teoria por trás. Bom, no modelo econométrico, aí será que eu consigo observar todas essas variáveis que o Gary Becker mencionou como influenciando no crime? Que forma funcional terá essa função F, né? Que relaciona o crime com relaciona essas variáveis com o crime, né? Então, uma possibilidade aqui é montar um modelo desse tipo: crime como função de salário, outras rendas, frequência com que é capturado, frequência com que é condenado, a sentença e a idade. O que a gente nota aqui de cara? Lá a gente tinha 7 variáveis influenciando o crime, né? A gente tinha x1, x2, até x7, e aqui a gente tem 6 variáveis, né? Basicamente, salário por hora com crime é uma variável não observada.
É muito difícil, né? Porque dada a estrutura social que a gente tivesse, se a gente soubesse quanto que o econometrista, né, quanto que um criminoso ganha com essa atividade criminal, provavelmente esse criminoso já teria sido pego, né, para a gente chegar até ele, coletar o dado, etc. Provavelmente a polícia já tinha chegado também, já tinha prendido o indivíduo, ele já tinha parado com a atividade criminosa. Então, ter um banco de dados, ter essa variável num banco de dados é uma coisa rara e difícil. Então, a gente pode dizer aqui que claramente vão ter vários, além dessa variável que a gente não observou, vão ter vários outros fatores não observados também no termo U. Né? Então, então, isso já é uma coisa, né, inerente aqui ao modelo econométrico. A gente tem que ir atrás das variáveis, a gente tem que ir atrás dos dados. Provavelmente a gente vai achar o que, vamos dizer assim, a gente pode ter até mais de uma variável econométrica ou estatística para representar uma variável do modelo teórico. E a gente pode até, ao estimar os modelos, experimentar uma ou outra, ver que tipo de problema uma ou outra pode ter. Talvez uma ou outra esteja mais correlacionada com as outras do que a gente não gostaria, ou com termos não observados, e assim vai. Então, é um trabalho ali, já começa com a coleta dos dados, tá certo? Bom, beleza. Vamos aqui. Só um minuto. Vou tentar abrir esse livro aqui. Bom, o capítulo 1 também fala dos tipos de dados, né? A gente vocês já estudaram a primeira metade do livro, né? Então, vocês usaram bastante dados, esses primeiros dados aí, que são os dados de corte transversal. Bom, o que são dados de corte transversal? Normalmente, dados de corte transversal são aqueles dados que você obtém ao tirar uma fotografia de uma determinada de um determinado grupo de indivíduos, ou um determinado grupo de municípios, ou um determinado grupo de empresas no tempo. Você tira aquela fotografia naquele momento do tempo, né, e as suas unidades lá, as suas unidades de estimação são usualmente indivíduos, firmas, municípios, coisas desse tipo. E aí você tira aquela fotografia no tempo, né? Você pode ter amostra aleatória ou não, muitos são amostra aleatória, mas existem, eu posso falar aqui de alguns casos em que a gente não tem amostra aleatória com dados de corte transversal, né? Então, um dos exemplos aqui do livro, né, quando você não tem amostragem aleatória com corte transversal, é quando você esteja interessado em estudar fatores que influenciam na acumulação de riqueza das famílias. Bom, aí você quer estudar riqueza, você vai lá fazer perguntas, né? Você vai lá com seu questionário, entrevistar algumas famílias para obter esses dados. Pode ser que, né, ninguém é obrigado a dar essas informações, então, claro, a participação na pesquisa é voluntária e a participação, responder ou não todas as perguntas da pesquisa também é voluntário. E pode ser que, sistematicamente, as famílias com maior riqueza se recusem a responder as perguntas de riqueza do que as famílias com menos riqueza. E aí, então, no final, quando você está lá com a sua amostra final, você vai ter um viés amostral, né? A sua amostra será viesada. Por quê? Porque famílias mais ricas sistematicamente responderam menos as perguntas sobre riqueza do que as famílias mais pobres, né? Com menos riqueza. Então, isso é uma fonte de seleção amostral. Existem várias outras, né? No próprio desenho amostral, às vezes você, do jeito que você desenha, pesquisas grandes mesmo, por exemplo, a gente sabe que a PNAD, ela não é representativa de município. Você teria um problema se você tentar usar os municípios por causa da falta de representatividade. Então, às vezes o tamanho mesmo, o jeito, o desenho amostral, você não pode usar aquilo ali como as pessoas daquele município como uma coisa aleatória. Agora, ela é representativa de estados, então nos estados você pode utilizar aquela amostra que foi coletada sem problemas, né? Então, isso pode acontecer sim. Bom, vamos lá. Bom, um segundo tipo de dado, a gente
gente também tem dados de séries temporais, né? Mas eu não coloquei. Vamos lá. O segundo tipo de dado, deixa eu só voltar aqui, desculpa, gente, é quando a gente introduz uma nova dimensão dos dados cross-section, que é introduzir a dimensão temporal. A gente pode fazer isso de várias formas, pelo menos de duas formas, tá? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é simplesmente agrupar cross-sections, né? Então, agrupar cross-sections, eu tiro uma fotografia aqui de 1992 e depois eu tiro uma outra fotografia em 1993, por exemplo. Tem 2 anos lá, vizinhos. Mas pode até ser, eu tiro uma fotografia em 1990, depois tiro outra em 2000, depois outra em 2010, outra em 2020. São 4 fotografias, são 4 cross-sections que eu posso agrupar, né? Basicamente, as pessoas que foram amostradas na minha fotografia de 2010, 2020, não são necessariamente as mesmas, né? Então eu não estou seguindo as pessoas, mas eu introduzo uma ideia de tempo, né? Uma ideia de tempo ao fazer isso aí, e eu consigo começar a fazer algumas outras análises. Eu posso ver, por exemplo, se um determinado coeficiente de interesse está mudando ao longo do tempo. Eu posso ver, por exemplo, posso fazer uma análise de coortes quando eu faço isso aí, que é basicamente pegar algumas gerações, né? Então pegar a geração que nasceu lá entre 1960 e 1970, depois pegar a geração que nasceu entre 70 e 80, geração que nasceu entre 80 e 90, e acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. Esse grupo não são as mesmas pessoas, mas são pessoas que têm em comum a data de nascimento lá, ou pelo menos a década de nascimento. Então, o primeiro jeito de introduzir uma nova dimensão, que seria essa dimensão temporal, é agrupando cross-sections. Então, a gente está chamando aqui, pode-se empilhar cross-sections aleatórias, coletadas em diferentes momentos de tempo, e tratar de forma similar a uma cross-section qualquer. Apenas precisamos levar em consideração que existem diferenças temporais, exato. Então, uma coisa básica que se faz nesse caso é colocar uma dummy de tempo, né, que vai deixar com que o próprio intercepto varie. Mas a gente depois vai ver, mais para frente no curso, a gente vai estudar isso mais a fundo, que a gente pode deixar o intercepto e os coeficientes variarem, né? Uma outra forma de introduzir essa dimensão temporal, que na verdade é uma coisa muito mais interessante de se ter, é seguir as observações dos mesmos indivíduos ao longo do tempo, né? Então, quando eu consigo seguir o mesmo indivíduo ao longo do tempo, eu estou falando de dados em painel, ou dados longitudinais, como a estatística chama de dados longitudinais, os economistas, a economia chama de dados em painel, né? Mas é a mesma coisa. Então aqui eu vou seguir o mesmo município no tempo, vou seguir a mesma empresa no tempo, o mesmo indivíduo no tempo. E aí a gente consegue fazer coisas muito mais interessantes, porque existem coisas inerentes aos indivíduos, ou inerentes às empresas, ou inerentes aos municípios, que muitas vezes não são observadas por um econometrista, mas agora como eu sei que eu estou seguindo a mesma pessoa, eu posso de alguma forma controlar para essas coisas. A gente vai ver também quando for ver painel, lá na frente, tá certo? E um outro tipo de dado que a gente não se ocupa muito nesse curso, né, infelizmente, mas agora acho que tem um curso, né, de séries temporais, que é optativo para vocês fazerem, que são os dados de séries temporais, né? Aí aqui a gente tem uma única observação para cada período de tempo, por exemplo, preço de ação, ou PIB, ou a inflação, o índice de inflação, e assim vai. É uma coisa muito mais complexa, né? Como a amostra não é uma amostra aleatória, existem diferentes problemas a serem considerados, tá? Então, certamente a amostra é muito difícil você poder assumir que a observação do tempo T mais 1, né, é independente da observação do tempo T, né? Com isso, então, vão surgir vários tipos de correlação e coisas, a gente chama de autocorrelação, né, em dados desse tipo, né? E a gente vai ter que lidar com tendência, sazonalidade, coisas do tipo. Frequência, assim vai. E a gente não estuda séries temporais nesse curso. Bom, deixa eu ver aqui como está o meu livro. Beleza. Bom, questão da causalidade. Como eu disse, a questão da causalidade, claro, ocupa os estatísticos há muitos anos, né? Em algum momento, isso não tem muito tempo,
essa literatura, ela se, vamos dizer, a econometria se juntou à estatística para focar nessa questão da causalidade, porque normalmente quando a gente estima modelos econométricos, a gente a princípio fala só de relações, correlações ou associações entre as variáveis, né? Para que a gente possa falar de causalidade, a gente tem que ter realmente algumas outras, a gente tem que se certificar de que, primeiro, que não existe endogeneidade, né? Então, ou seja, que as variáveis explicativas não são correlacionadas com o termo de erro. Então, tem algumas outras coisas em questão, quando a gente vai realmente falar de efeito causal, tá certo? Bom, então, claro, a primeira coisa é você especificar seu modelo corretamente para que as variáveis relevantes não vão, né, para que elas não acabem lá no termo de erro, né, e possam estar correlacionadas com outras variáveis que estão explicitamente no seu modelo. Então, a gente fala que normalmente controlando para um número suficientemente grande de outras variáveis, o efeito ceteris paribus, que é isso, você vê o efeito de uma variável sobre a variável y, né, de uma variável x sobre a variável y, mantendo todo o resto constante, né. Então, é isso que a gente quer fazer com essa análise de causalidade. Então, tem a ver com a especificação do modelo, né? Pode ser difícil estabelecer causalidade, a gente vai ver aqui, falar de alguns exemplos, tá certo? Então, olha lá. No exemplo 1.3 do capítulo 1 aqui do livro, ele fala sobre os efeitos dos fertilizantes sobre a produção agrícola. Então, ele tem o seguinte, é um paper do Grillage, de 1957. Então, ele quer considerar os efeitos de novos fertilizantes sobre a produção agrícola, suponha a soja, né? Como é que a quantidade de fertilizantes é apenas um fator que afeta a produção? Outros fatores são chuva, qualidade da terra, presença de pragas, etc. E essa questão deve ser levantada como uma questão ceteris paribus. Então, ele quer saber, olha, ao mudar a quantidade de fertilizantes, né, aumentar, né, em uma unidade, em quantas unidades vai aumentar a produção, mantendo todo o resto constante. E a gente está falando de fatores alguns bem difíceis de se manter constante, como, ou pelo menos a gente ter o controle, né, a gente conseguir coletar esse dado, né, que é a qualidade da terra. Bom, presença de pragas, sim, a gente ainda tem que ver a quantidade da praga, quanto que foi afetada, aquela coisa toda. Chuva também é um fator que é fácil de medir, mas qualidade da terra é um fator difícil, né. Então, vamos dizer que ele faça o seguinte, vamos dizer que ele divida a terra. Então, uma maneira de determinar o efeito causal sobre a produção de soja é conduzir um experimento, que poderia incluir os seguintes passos: delimitar várias áreas de terra de meio hectare. Aplique diferentes quantidades de fertilizante em cada área e, subsequentemente, meça a produção. Isso vai te dar um conjunto de dados de corte transversal, tudo bem, né? Aí as perguntas são: simplesmente delimitar aí esses vários pedacinhos de meio hectare e aplicar diferentes quantidades de fertilizante, controlou para todo o resto? Quer dizer, a gente não, em nenhum momento aqui eu falei que a gente certificou que os vários pedacinhos de terra eram parecidos, em termos de qualidade, em termos de praga, em termos disso. Então, assim, a princípio, a gente não pode dizer que vai ter um efeito, falar do efeito causal do fertilizante, se a gente não controlou para isso. Agora, se por acaso a gente aleatoriamente, vamos dizer assim, aleatoriamente decidir quanto de fertilizante vai colocar em cada pedaço de terra, mesmo sem a gente ter controlado para ver se eles eram similares em todos esses aspectos, a gente ainda pode falar de relação causal. A gente vai ver isso mais para frente. Então, assim, essa questão da aleatorização é muito importante, porque vai que o fazendeiro, o agricultor lá, ele acaba botando fertilizante, mais fertilizante, ou a quantidade ideal de fertilizante na terra que já é mais fértil, na terra que já é melhor, ou no lugar que não dá praga. Então, assim, ele vai totalmente afetar o resultado, né? Vamos dizer assim, o efeito causal do fertilizante sobre a produção. De forma similar, né, a gente pode pensar num exemplo, esse é um exemplo para as ciências naturais. De forma similar, peraí que apareceu um negócio aqui, que o livro está em cima.
De forma similar, a gente pode pensar num exemplo para as ciências sociais, né, que é medir o retorno de educação. Se a gente viajasse muito, poderia, na verdade, fazer um experimento parecido, né, que a gente vai ver que, do ponto de vista social, é totalmente inapropriado, né, inadequado. Que é basicamente pegar a população assim, sortear, olha aqui, ó, você aí vai ganhar 10 anos de educação, você ali vai ganhar 15, você vai ficar analfabeto, você vai ganhar 5, você vai fazer doutorado e assim vai. Bom, a gente pode ver que isso realmente não é uma coisa inusitada, né, nas ciências sociais, isso aí não teriam vários fatores éticos e tudo, né, de fazer uma coisa desse tipo, né. E aí o que acontece normalmente é que as pessoas, com base, vamos dizer assim, na sua aptidão, nas suas oportunidades, né, aptidão e oportunidades, e oportunidades a gente, né, claro que envolve o governo também, né, porque o governo tem que dar essa oportunidade, mas assim, em oportunidades e aptidões entram várias outras coisas, tá? Normalmente a distribuição de aptidão, ela não tem a ver com renda, tem pessoas bem dotadas, assim, nos diversos níveis de renda e pessoas que não tanta aptidão nos diversos níveis de renda, mas oportunidade tem tudo a ver com renda, tem tudo a ver com o governo, com famílias, com renda das famílias. Bom, então é claro que a decisão de quanto de educação conseguir vai depender dessas duas coisas, né? E às vezes você pode ter pessoas com o mesmo nível de oportunidades, mas uma tem muito mais aptidão do que a outra, para ela vai ser muito mais fácil se educar, porque para algumas se educar vai ser uma tortura, né? A pessoa vai lá, faz cálculo 5 vezes, aquela coisa toda, né? E para outras não, o cara fez lá cálculo, nem foi às aulas, passou, já vai fazer outra coisa. Então, assim, tem uma diferença de aptidão e de oportunidade. E, bom, claro, se a gente simplesmente coleta essa informação de educação, quer ver o impacto dela sobre rendimento, né, a gente vai ter problemas, primeiro, porque a aptidão não é observado. Né, a aptidão vai para lá no termo U facilmente. Então, quando a gente quiser variar lá o nível de educacional e ver o impacto no rendimento, além de aptidão não ser observada, ela é correlacionada com a educação, porque pessoas de mais alta aptidão se educam mais, porque é mais fácil para elas. Então a gente está com um problema seríssimo de endogeneidade ali e vai ser muito difícil falar de causalidade. Tá certo? Vamos ver exatamente esse exemplo, né? Então, o modelo para investimento em capital humano indica que adquirir mais educação deve resultar em rendimentos mais elevados. No caso mais simples, isso implica em uma equação como esta, né? Earnings e Education aqui. Bom, desculpa, gente, nem todas as equações do livro estão traduzidas, quer dizer, nenhuma está traduzida. Eu traduzi algumas, outras não, vocês vão me perdoar. Mas isso aqui está igual ao livro, tá? Então, aqui a gente botou um modelo muito simples, que é só impacto de educação sobre os rendimentos, só tem uma variável explicativa. A gente gostaria de estimar beta 1, claro, isso vai ser o retorno à educação, mas será que ele pode ser considerado causal? Isso que eu acabei de falar. Provavelmente não, porque o termo de erro U ele inclui outros fatores que afetam os rendimentos, né, e queremos controlar para o maior número possível deles, mas alguns fatores são não observáveis, como no exemplo a aptidão. Então isso pode ser problemático. Bom, deixa eu voltar aqui com vocês. Bom, gente, então, a gente nesse curso, né, o que a gente vai fazer nesse curso? Falar um pouquinho do que a gente vai fazer nesse curso. Nesse curso a gente vai falar de todos os capítulos que, a partir do capítulo 9, né, a gente vai começar com o capítulo 9, falando todos, mas não são todos, porque os capítulos de séries temporais a gente não vai ver, né. Então, no capítulo 9, a gente fala de alguns problemas adicionais com a especificação de dados, né? Depois, então esse é meu próximo vídeo, vai ser sobre isso, vou falar um pouquinho desses problemas. E depois, os capítulos 10 e 11, 12, eu acho, 10, 11, 12 do livro são sobre séries temporais. A gente vai pular esses capítulos, isso tem um curso à parte. E a gente vai direto para o capítulo 13, que é agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo e métodos simples de dados em painel. Então, depois da gente falar um pouquinho dos problemas, né, eu, na verdade,
no curso presencial eu fiz isso, eu estou em dúvida se eu vou fazer isso aqui, porque vai envolver usar muito quadro. Eu falava um pouquinho da notação matricial, porque eu acho que vocês não veem introdução à econometria. E quando a gente for falar desses modelos mais complexos, de painel e coisas do tipo, se a gente não tiver notação matricial, fica muito difícil, a gente acaba tendo que abandonar a notação do curso. Porque é praticamente impossível falar de painel com notação de somatório. Então, o que eu fiz no curso presencial, eu dei acho que foi 1 ou 2 aulas. Talvez eu faça a mesma coisa aqui, com a notação, faça um vídeo, talvez 2, para não ficar muito longo, com a notação matricial. Tá? Mas assim, depois da gente resolver, a gente vai resolver isso amanhã, lá no fórum. Você vai fazer isso ou não? Vou pensar um pouquinho. Mas depois disso a gente vai ver então esse capítulo 13, que são esses agrupamentos de cortes transversais ao longo do tempo, né? E os métodos simples de dados em painel. O capítulo 14, que é basicamente os métodos mais avançados de painel, um capítulo muito importante. O capítulo, vamos ver aqui, capítulo 15, que a gente vai falar de variáveis instrumentais e mínimos quadrados em 2 estágios. Bom, basicamente variáveis instrumentais é uma das formas de, ainda com dados de cross-section, resolver esse problema da endogeneidade, né, do exemplo que a gente deu ali, né, da educação. Então, esse exemplo aqui, ó, posso ter um log de salário, né, como função de educação, vamos botar aqui, experiência, mais um termo de erro, né? E normalmente a gente diz que educação aqui, né, existe a covariância entre educação e aqui o termo de erro, né? Ela é diferente de 0, porque aqui nesse termo de erro a gente tem uma coisa chamada aptidão. Então, quando isso acontece, né, a gente disse então que a gente tem um problema de endogeneidade. E a gente tem, então, algumas alternativas aqui. Bom, se a gente tiver painel, a gente vai ver mais tarde que tem mais alternativas. Mas com dados de cross-section, a gente tem basicamente 2 alternativas. Ou a gente instrumenta a educação, ou seja, substitui a educação por uma variável que seja correlacionada com ela, mas que não seja correlacionada com o termo U, né? Porque aqui a gente não consegue fazer essa derivada, né? É difícil, porque mantendo todo o resto constante, por quê? Porque a educação está correlacionada com o U. Então, como é que eu vou ver como é que o salário mudando a educação, mantendo todo o resto constante? É difícil, porque isso aqui acaba variando junto com a educação. Então, o resto não fica todo constante, né? Então, essa é a questão da endogeneidade. Então, a gente, como eu estava falando, a gente tem a opção de instrumentar a educação, que é substituí-la, então, por uma variável que seja correlacionado com ela, mas não seja correlacionado com o termo de erro. Essa é uma opção. E a outra opção que existe também é a gente tentar aqui trazer a aptidão para o modelo, sabendo que ela não é observada. A aptidão não é observada, então, para a gente trazer a aptidão para o modelo, eu tenho que arrumar uma proxy para a aptidão. Existem algumas tentativas nesse sentido, tá certo? Então, no capítulo 15, a gente vai ver esses métodos, né? Estimação por variáveis instrumentais, que é basicamente para resolver esse problema. Que mais? E aí, depois, um outro problema em economia, né? Muito comum é essa questão da simultaneidade, né? Que a gente chama de endogeneidade por simultaneidade, que são, por exemplo, todos os nossos problemas de estimar demandas e coisas do tipo, né? A gente sabe que oferta e demanda, que o preço e quantidade são determinados simultaneamente, né? Então a gente tem aqui preço, quantidade, a gente tem aqui a equação de oferta, a gente tem aqui a equação de demanda. E o que a gente observa são esses pontos, né, onde houve uma transação, né, onde realmente aconteceu uma transação, que é justamente quando a curva de oferta, né, cruza a curva de demanda, aqui acontece uma transação. Se a gente quiser chamar uma demanda, né, assim, uma quantidade demandada aqui, como função, né, do preço do bem, né,
do preço do bem substituto ou complementar, da renda, etc., né? Vou botar aqui preço de outros bens, aqui a gente pode botar renda, aqui, etc., né? A gente está interessado no efeito do preço sobre a quantidade, a equação de demanda. A gente tem um problema também de endogeneidade, porque essas duas variáveis, elas são... Aqui tem um termo de erro, né? Essas duas variáveis são determinadas simultaneamente, então claramente tem um pedaço aqui da quantidade demandada que foi parar aqui no U, né, que está correlacionado com o preço. Eles são, na verdade, acontecem juntos, né? Assim, a gente só tem uma transação quando ali a quantidade demandada coincide, né, com a quantidade ofertada. Bom, quer dizer, quando o preço é adequado para o que você quer pagar e aquela coisa toda. Bom, e aí o que acontece? Em problemas desse tipo, a gente tem o que a gente chama de endogeneidade por simultaneidade, e a gente tem técnicas, é muito parecido com variáveis instrumentais, mas a gente chama de modelos de equações simultâneas. Na verdade, esses modelos foram desenvolvidos antes dos modelos de variáveis instrumentais, né? Qualquer economista em algum momento vai chamar uma demanda, vocês podem se preparar, se vocês forem, né, atuar na profissão. E aí a gente tem que instrumentar preço. Basicamente, a gente instrumenta preço. Aqui. Do mesmo jeito que a gente falou de instrumentar a educação lá, a gente agora vai falar de instrumentar preço. Tá certo? E por fim, e aí para chegar nesse capítulo, a gente tem que falar de um outro método que não foi falado ainda. A gente vai falar de modelos com variáveis dependentes limitadas e correção da seleção amostral. O que vem a ser isso? São modelos bem particulares, que não podem ser estimados por mínimos quadrados. Então, a gente, para falar desses modelos, vai ter que falar de um outro método de estimação que a gente chama de máxima verossimilhança. Então, a gente vai ter uma aula meio teórica, assim, só desses modelos de máxima verossimilhança, antes de falar desses modelos propriamente, né? E modelos com variáveis dependentes limitadas, eles têm várias, vamos dizer assim, vários formatos. Então a gente pode, o que a gente está falando agora é da variável y, certo? A variável y, ela pode assumir, por exemplo, só 0 e 1, né? Quando é que ela assume só 0 e 1? Quando a gente tem os únicos resultados possíveis é um sucesso ou um fracasso. Por exemplo, a pessoa ela imigra ou não imigra, uma empresa exporta ou não exporta, uma pessoa trabalha ou não trabalha. São todas situações assim, né, que você pode descrever como binárias, né, em que basicamente os resultados, né, ou faz ou não faz, né. Então o y tem esse jeitão aqui. A gente pode também ter um y que ele, eu vou escrever assim, depois isso vai ficar mais claro quando a gente for olhar lá, assim, que ele é o máximo entre 0 ou y. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que aqui seja fuma ou não fuma, fumar ou não fumar. Nesse aqui a gente teria a situação de não fumar, em que o y é 0, mas se a pessoa fuma, a gente observa quantos cigarros ela fuma. Aqui também poderia ser trabalhar ou não trabalhar. Então aqui a pessoa não trabalha, mas se ela trabalha, a gente observa quantas horas ela trabalha. Então é um modelo já que é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de informação, né? Deixa eu parar de fumar aqui. Mas ainda assim na mesma linha. Que mais? Tem vários outros. A gente pode ter um y que, na verdade, ele assuma várias categorias, assim, que a gente chama de multinomial. Sei lá, vamos dizer que 4 categorias aqui. Vou botar aqui, pontinhos M. Então aqui é um modelo, ele assume M categorias. Aqui, na verdade, M mais 1, né? Porque deixei o 0. E aí aqui a gente pode ter formas de transporte, como é que a pessoa vai para o trabalho. Aqui não tem nenhuma conotação de uma forma melhor do que a outra. Ainda mais que isso depende da pessoa, de onde ela mora, né, de tudo mais. Então a pessoa pode ir para o trabalho andando, é o sonho de muita gente, mas de outras não tanto. Ela pode ir para o trabalho de ônibus, de carro, de bicicleta, assim vai, né, de metrô. Então tem várias formas de transporte. E você pode aqui querer estimar um modelo para dizer, olha, o que faz uma pessoa, né, optar por isso ou por aquilo.
qual é o impacto dessas variáveis nessa escolha ou na outra, e assim vai. Então, um modelo multinomial seria isso. Um modelo multinomial na área de economia do trabalho seria a pessoa decidir se ela vai trabalhar por conta própria, vai ser trabalho informal, formal ou não trabalhar, por exemplo, 4 categorias, né, não trabalhar, né, seria 0 horas, ou uma dessas outras. E a gente pode ter um modelo assim também com uma ordenação. Uma ordenação, então pode ser assim, o estado de saúde das pessoas, que pode ser péssimo, ruim, razoável, bom e ótimo. Aí tem uma ordenação, né? Claramente um estado de saúde é melhor do que o outro. A gente também pode ter uma ordenação assim com horas de trabalho. Então a pessoa trabalhar 0 horas, trabalhar até 20 horas, trabalhar 40 horas, trabalhar mais de 40 horas. Também é possível. Então começam a ter modelos com ordenação também aqui, né? E ainda nesse capítulo a gente vai ver também essa questão do seleção amostral, como corrigir para a seleção amostral, né? Como eu disse lá, a gente falou aqui um pouco do estudo da riqueza, ali é um caso em que a gente pode não ter dados, os dados não serem aleatoriamente coletados, porque pessoas mais ricas podem informar com menos frequência seu nível de riqueza. Mas tem um caso muito comum, na verdade, que é você tentar comparar os salários de homens e mulheres na força de trabalho. E, claramente, a amostra de mulheres que trabalham não é aleatória, porque a participação feminina na força de trabalho aqui no Brasil é em torno de 65%. E aí, bom, as mulheres que você observa trabalhando não são a amostra aleatória das mulheres em geral. Quem você observa trabalhando são normalmente pessoas que ganham mais, dadas as suas características observáveis, do que as que não estão trabalhando. Então existe uma seleção positiva, seleção amostral positiva, né, uma seletividade positiva, que a gente existem modelos para tentar captar isso. E aí corrigir para esse viés de seleção amostral. Então a gente vai ver isso também. Bom, gente, já estou cansada aqui de falar, vamos ficar por aqui hoje. Eu acho que eu gravei por 45 minutos, espero que tenha ficado razoável. Ui, com licença. E aí a gente volta, eu vou passar mais um vídeo ainda para vocês essa semana, a gente se fala amanhã. Até mais.